amo quando as pessoas falam: nossa, parece dente de vampiro, parece dente de morcego. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu quero conversar com vocês sobre autoestima. Eu quero contar pra vocês como foi o meu processo de me aceitar como eu sou. Hoje eu quero fazer quase que uma carta aberta. Eu quero me abrir com vocês e contar um pouquinho sobre a minha história de aceitação com a minha aparência. Vamos partir do momento em que nem sempre foi assim. Nem sempre foi fácil me olhar no espelho e gostar do que eu estava vendo. Nem sempre foi favorável eu fazer isso. Sabe como é você se olhar no espelho e você só conseguir ver defeitos? Você achar que você precisa melhorar aqui e ali e se frustrar porque você não pode fazer aquilo, ou pelo menos não naquele momento? Essa era a realidade que eu vivia. Para quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu já falo sobre esse assunto há muito tempo. Mas é claro que eu não venho mais tocado nesse assunto. Mas sim, no início do meu canal eu falava bastante sobre esse tipo de coisa, onde eu falava sobre complexo com o corpo, as questões de você se sentir um pouco insegura por você ter os seios pequenos ou algo nesse sentido. Posso dizer que com a idade que eu tenho hoje, a idade chegou, e chegou bastante. Com a idade que eu tenho hoje, muita coisa mudou. A forma que eu me vejo, os meus pensamentos, o meu julgamento com a minha autoimagem, tudo mudou. E eu posso dizer que hoje é tudo mais leve. Você se aceitar, você assumir como você é. Não querer parecer um personagem. Porque muito tempo da minha vida, lá antes dos meus 15 anos, bem antes dos meus 15, eu sempre tive muito complexo por ser muito magra. Mas muito magra. Sabe aquela menina que come que nem um pedreiro, mas parece que a comida some, porque você não consegue ganhar peso. Eu fui o tipo de criança onde minha mãe sempre dava biotônico pra mim. Eu fui o tipo de criança que minha mãe fazia vitaminas pra me deixar forte, pra mim crescer forte, pra mim ganhar um pouquinho mais de peso. Eu sempre fui magra. Puxei a genética de papai, o lado do meu pai. O lado da minha mãe, equilíbrio, sabe? É aquela mulher que tem corpo, como eu costumo chamar, mulher que tem corpo. Pois bem, eu puxei o lado do meu pai e com isso, a genética. E sempre foi muito complicado pra mim lidar com isso, principalmente na escola e até mesmo dentro de casa. Sim, eu sofria bullying por minha irmã. Eu sofria bullying por conta dos meus dentes serem assim, como presas de vampiro ou de morcego. Enfim, eu sofria muito bullying com isso. E por conta disso, a minha autoestima, ela era inexistente. Eu já tinha complexo por ser magra demais. Eu tinha um complexo por conta dos meus dentes. Não porque eu não gostasse deles, ou porque eu não gostasse da minha magreza, mas todo mundo via isso como algo que precisava ser melhorado, como algo que estava errado. E por muito tempo eu fui para a escola usando mais de uma calça por baixo da calça jeans, para parecer que eu era um pouquinho mais cheinha do que eu realmente eu era. Então, em um calor extremo, aquele verão, aquele sol quente, sim, eu estava com calças e meia calças de lã por baixo da minha calça jeans. Eu nunca fui o tipo de garota que coloca meia ou bolinhas de papel dentro do sutiã. Nunca fiz isso, nunca. A minha estratégia, além de usar as calças por debaixo da calça jeans, era usar roupas mais larguinhas, mais soltinhas. Porque na minha cabeça funcionava dessa forma. Se eu usar uma camiseta muito justa, vai dar pra perceber o meu corpo. As pessoas vão conseguir visualizar exatamente como é o meu corpo. E eu fazia de tudo pra ninguém saber como era o meu corpo de verdade. Eu me escondia dentro das roupas mais largas. É claro que isso mudou, tanto que hoje eu amo usar roupas largas, uso roupa justa, mas amo usar roupa larga porque eu gosto. E não porque eu estou escondendo o meu corpo. Mas tudo bem, vamos continuar. Passei anos dessa forma. Não conseguia usar saia, não conseguia usar vestido, não conseguia usar short. Só usava calça, jeans e camiseta larga. Sempre foi assim. Sofria bullying em casa, sofria bullying na escola. Todo mundo fazia bullying comigo.
por qualquer traço diferente na minha aparência. Seja o meu dente, seja o meu peso, seja o formato de qualquer coisa, eu sempre sofri bullying. Até mesmo pelo tamanho dos meus olhos. Sim, desde criança eu ouvia aquela piadinha. Abre o olho, olha o poste, você vai bater a sua cara. Acorda, você tá dormindo? Eu sempre escutei algo nesse sentido. Sempre. Claro, por pessoas muito mais velhas, moleques, muito mais velhos do que eu, faziam esse tipo de brincadeira em público, aonde toda a atenção era voltada para mim. E eu me sentia envergonhada, porque eu fazia de tudo para mim me esconder, me camuflar, e as pessoas estavam chamando a atenção para mim. Aquilo era complicado. Fui crescendo, fui tendo vários complexos, fui me olhando no espelho, fui vendo mais defeitos, fui enxergando coisas que eu não queria enxergar. Tinha complexo com o meu peso, tinha complexo com o meu dente, tinha complexo com tudo o que era motivo que as pessoas usavam para fazer chacota ou bullying comigo. Eram piadinhas, eram brincadeiras, e eu sempre me escondendo dentro de roupas para não mostrar ao mundo o peso que eu tinha. Foi difícil. Afinal de contas, a gente está falando de se aceitar como você é. E isso nem sempre é fácil, pelo menos para mim não foi. Foi difícil entender que eu precisava ver beleza onde as pessoas falavam que não tinha. Enxergar que eu, por ser diferente, ou talvez ser normal, tava tudo bem. Mas crescendo cheia de complexo e vivendo num corpo onde eu não me aceitava, eu estava dentro de uma pele que não era confortável para mim. Eu estava vivendo uma realidade a qual eu não queria. Tudo que falavam sobre a minha aparência naquele momento passou a ser a forma como eu me enxergava. Todas as falas, todas as piadas, todos os defeitos, eu comecei a enxergar aquilo, e aquilo passou a ser não só uma visão de outras pessoas ao meu respeito, mas se tornou a realidade dos meus olhos para mim mesma. Eu olhava para mim e eu via aquilo e eu falava, eles têm razão. Eu sou assim, eu sou assado. Eles têm razão. Eu não sou bonita, eu sou muito magra. E eu sempre passei minha vida inteira tentando engordar. Eu nunca consegui. É frustrante e você vive ouvindo piadinhas sobre o seu corpo. Isso me estressava e me irritava porque tudo era relacionado ao meu corpo. Tudo era sobre mim. E eu já tava de saco cheio. E mesmo me enxergando da forma como eles me enxergavam, eu não queria mais ficar ouvindo piadinhas ou qualquer coisa ao meu respeito. Eu não queria mais ser o motivo pelo qual as pessoas falavam de mim. Não era legal. Eu fui crescendo, fui vivendo, ainda me escondendo dentro das minhas roupas, escondendo o meu corpo para se camuflar ainda mais. E quando que eu comecei a me aceitar de verdade? Quando que eu comecei a olhar para mim com outros olhos, não os olhos de antes, do que as pessoas falavam, mas as minhas próprias críticas e elogios a mim mesma. Quando isso aconteceu? Aconteceu com o tempo. Com o tempo eu fui me descobrindo, com o tempo eu fui começando a usar certos tipos de roupas que eu jamais tinha usado. Eu comecei a usar vestido. Fui aos poucos. E mesmo assim eu me sentia insegura, porque eu tinha medo do que as pessoas poderiam falar. Eu tinha medo de novo ser o centro das atenções, porque já que eu escondia o meu corpo, imagina eu usando um vestido. Mostrar a parte do meu corpo era difícil pra mim. Eu tinha medo do que as pessoas iriam falar. E tinha mais medo de como eu iria me sentir. Mas eu continuei. Eu continuei usando as roupas. Eu fui provando outro mundo, aonde eu já não escondia mais o meu corpo, aonde eu não podia ficar me prendendo a um monte de roupa só para as pessoas esquecer que eu existo. E claro que tudo que eu vou falar aqui parece que foi muito rápido o processo, mas não foi. Tô tentando resumir para vocês. O processo foi muito longo e difícil e desafiador para mim também. Então, eu vou falar de uma forma que parece que no dia seguinte eu já usei vestido e já tava ali me sentindo eu mesma. E não, tudo é um processo. E conforme eu fui
usando outras roupas, mesmo insegura, mesmo com medo do julgamento, mesmo com medo dos olhares ou com medo de ouvir alguma piadinha. E as piadas eram em relação a tudo, desde a minha maquiagem, a forma como eu me vestia, sobre o meu peso, sobre eu não ter corpo. E sabe o que mais me dói? Não é as piadinhas, não é os comentários, não é nada disso. O que me dói é eu não ter percebido a pessoa que eu sou, que eu sempre fui. Me dói saber que eu me permiti passar por tudo isso, me importar com tudo isso, dar importância, dar uma relevância enorme aos comentários, a tudo que faziam comigo. Eu me deixei levar pelas críticas, pelos comentários, por tudo. Eu me deixei levar. Eu deixei as pessoas falar o que quiser. Eu acreditei no que elas falavam. Aquilo que elas falavam passou a ser a minha verdade comigo, sendo que não era verdade. E todo o processo foi mais difícil por isso. E o que faltou pra mim? Não me importar com nada disso lá naquela época. Faltou apertar aquele botão e viver. E viver. Simples assim, viver. Eu tô fazendo esse vídeo porque se tiver alguém passando por isso, ou que já passou por isso, eu sei como é difícil. Eu sei como dói. Eu sei como é ruim as pessoas te tornar o centro das atenções quando você não quer isso. Eu sei. Hoje vocês podem me olhar e falar assim, nossa, como ela é segura. Como ela é autêntica. Que lindas fotos dela. Parece que ela nem se importa com nada. A gente vai chegar lá. Porque nem sempre foi assim. Eu me permiti, passar por todo esse processo difícil. De todas essas coisas que a gente passa quando a gente tá na nossa fase de aborrecência, Eu deixei as pessoas me tratarem como me trataram. Eu permiti. Essa é a verdade. Eu não me impus. Fui adquirindo mais idade, fui mudando a forma de me vestir e tudo mais. E até alguns anos atrás, eu tinha dificuldade com aceitação. Porque quando você aceita uma coisa em você, vão ter outras coisas que você precisa aceitar também. Eu preciso aceitar o meu peso, meu biotipo, minha genética. Eu não consigo ganhar peso. Não consigo. Tudo bem. Aceito isso. Só que aí tem a questão de, mas as pessoas falam do meu dente. Aí é uma coisa que eu ainda não aceitei. Um exemplo, tá? Um exemplo. Então, quando você aceita uma coisa, nem sempre quer dizer que você aceitou tudo. Nem sempre quer dizer que você aceitou tudo em você. Nem sempre. Uma das minhas irmãs começou a fazer bullying comigo em casa, com uma coisa que eu sempre tive complexo. E, assim, começou em casa, sabe? Eu ouvia muitas coisas terríveis dela. Não só sobre a minha aparência, mas coisas assim, brincadeiras de mau gosto, sabe? Falar que eu não era filha dos meus pais e que eu fui achada em uma lata de lixo, por exemplo. Era o tal dito brincadeirinha, sabe? Brincadeira de irmã. Mas é uma coisa que me marcou, assim, muito. E depois de alguns anos eu fui perguntar pra minha mãe se eu era adotada. Eu sabia que não, mas eu queria perguntar só pra meio que tirar essa sensação e essa ideia da minha cabeça do que ela tinha dito. E talvez porque eu acreditasse que será que é verdade, sabe? Nem tudo é fácil de superar. Nem tudo é fácil da gente aceitar, entender, compreender. Nem tudo. Foi passando os anos. E o que me fazia eu sofrer em relação ao meu corpo, a falta de ganho de peso e todas essas coisas, por mais que eu fosse uma menina muito saudável, era a influência da mídia. Sempre aquelas mulheres com aqueles corpões e tudo mais. E eu me olhava e eu via que eu não tinha nada daquilo. E parecia que para uma mulher ser amada, alguém gostar dela, querer casar com ela, porque ama, por amor, parecia que só se eu fosse daquele jeito, que ninguém iria gostar de mim como eu sou, ninguém iria aceitar o meu corpo como ele é, e as pessoas não iriam me amar. Eu sempre tive essa ideia comigo, as pessoas não vão me amar, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém vai querer uma pessoa como eu. Olha pra mim. E eu lembrava das piadinhas que eu ouvia, sabe, que toda mulher magra escuta. Então a mídia me mostrava
o que eu precisava ser pra casar, ter uma família feliz. E eu via no espelho que eu não tinha nada disso. E aquilo pra mim era muito difícil. Isso antes de eu me casar, tá? Antes de eu me casar. Aí eu criei o canal com 21 anos, eu já tava muito melhor com a minha aceitação de mim mesma, tanto com o meu peso, tanto com o tamanho do meu corpo, as proporções e tudo mais, relação, tudo. Assim, eu tinha conseguido aceitar tudo em mim. Eu conseguia aceitar tudo em mim. Então, naquela época, quando eu criei o canal, eu já tava bem pra falar sobre esses assuntos. Eu tava bem pra falar sobre corpo, sobre tamanho de cabelo, pra falar sobre autoestima, e enfim, eu já tava bem. E eu falei sobre isso. E teve uma repercussão muito legal, muito positiva, muito boa. As pessoas comentaram, as pessoas engajaram, cada um deu o seu próprio relato. E pra mim foi muito importante em saber que outras pessoas já passaram por isso e que também tinham ou estavam superando tudo isso. Eu parei de consumir TV aberta já tem muitos anos que nós não assistimos TV aberta, assistimos YouTube, assistimos filme, coisas nesse sentido, mas não assistimos nenhum canal de nenhuma emissora, não assistimos. E isso me fez um bem que vocês não têm ideia do quão bem eu me sinto, e não sinto falta alguma de assistir TV aberta. E eu percebo o quanto aquilo tinha uma influência pesada na minha vida. Tudo, por mais que seja inconsciente, né, muitas coisas são inconscientes, tava acabando com o meu mental, com a minha autoestima, com tudo. Parar de assistir TV aberta, os canais que todo mundo assiste, foi a melhor coisa da vida que nós fizemos, é não consumir nada, porque não tem nada de bom. Conforme eu parei de consumir todo esse lixo, a minha visão sobre mim, ela mudou. E mudou muito. Porque aí, de fato, eu me enxerguei de verdade. De fato, eram críticas que eram minhas e não de terceiros. Eu comecei a me conhecer, a me entender, a me olhar de verdade. E vi que o diferente também pode ser bonito. Que uma pessoa, por ter um corpo diferente da outra, não significa que ela é feia, que ela é estranha ou qualquer coisa assim. Ela é apenas diferente. Eu aprendi a amar muito os meus olhos, mas muito. Eu tenho muito orgulho das minhas raízes, da minha origem, da minha descendência. Eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Eu tenho muito orgulho da minha aparência, da minha genética, que eu herdei do meu pai. É uma herança de família deixada para mim, para nós, irmãos, que, né, eu e minhas irmãs e meu irmão. Os meus dentes, muito tempo eu tive vergonha. Muito tempo eu me sentia mal com eles. Muito tempo eu não sorria. Eu tirava foto séria. Hoje eu tiro, mas não é por conta do meu dente. É porque eu sou uma pessoa séria. Então o meu normal é ser séria. Eu estar sorrindo e brincando faz parte de mim também. Mas é algo que não acontece com muita frequência. Eu sou mais séria do que brincalhona. É isso que eu quero dizer. Os meus dentes. Essa foto que eu tô deixando pra vocês. Eu acho essa foto linda. Ela é linda. Então pra mim, tudo foi uma construção. E tudo foi com o tempo. Demorou, foi difícil, chorei muito. Porque você se aceitar nem sempre é fácil. Você aceitar algo que você julga como imperfeição, como defeito, como algo errado, não é fácil. Eu penso em mudar os meus dentes por uma única razão: saúde, só. Por estética? Não. Somente por saúde, porque eu fui no meu médico e ele falou que por minha saúde eu preciso fazer isso. Mas se não fosse isso, confesso que quando o médico falou isso, eu fiquei triste. Eu fiquei assim, poxa, é sério isso? Mas enfim, saúde não se brinca. E saúde é uma coisa que eu priorizo e prezo muito, a questão da saúde. Tudo que eu via como defeito, e olha que era bastante, tá? Hoje eu vejo como a minha essência, sou eu. E qual é o segredo
para autoaceitação. Você deve estar me perguntando, como que eu faço para me aceitar? Primeiro, pare de viver pela ótica dos outros e viva pela sua. Segundo, pare de consumir o que a mídia, a internet diz que você tem que ser. E terceiro, se conheça. Você precisa se conhecer. Eu já falei sobre isso num vídeo de maquiagem, faz um pouco de tempo, tá aí no canal, já falei sobre isso. De como que eu tô hoje. As fotos que eu tiro refletem quem eu sou. Eu sou segura de mim mesma? Será que eu sou tudo isso? Eu sou autêntica? Hoje eu posso dizer com toda certeza que tudo que um dia foi defeito pra mim, hoje é minha qualidade. Tudo que eu olhei com olhar de dor, hoje eu olho com olhar de alegria. E a única coisa que me dói é eu não ter percebido isso antes. Então sim, eu sou segura de mim e com a minha aparência. Eu tô tranquila com o meu peso. Ao contrário, eu preciso falar um segredo pra vocês. Eu tô precisando emagrecer. Eu ganhei uns quilinhos e olha, eu já tô assim, ó. Preciso emagrecer. Pra quem era louca, que queria e precisava engordar, hoje eu já começo a cuidar bastante da balança e eu falo, engordei uns quilinhos, eu tenho que perder esses quilinhos. Meus dentes? Eu não me importo com o que as pessoas falam. E olha que eu já ouvi muito comentário sobre os meus dentes. Mas muito mesmo. Vocês não têm ideia. A boneca fala, já nasci com as minhas presas, nem preciso comprar. Ó,